Legal. A Meridiana é Meridiana Vasconcelos Fernandes, ela é zootecnista, formada pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Eu imagino que, por ter se formado na UESP, deve ter tido influência da professora Débora. Sim, com orgulho. E ela é mestranda na área de melhoramento genético pelo Programa de Pós-Graduação de Zootecnia Tropical da Federal do Piauí. E, com certeza, está lá junto com a professora Débora, né? Também trabalhando muito com ela. Sim, a professora Débora é minha co-orientadora no mestrado. Aí, que maravilha. Então, Meridiana vai falar para a gente sobre fitoterapia na avicultura caipira, alternativa sustentável aos medicamentos convencionais. Muito obrigada mais uma vez, Meridiana. E eu vou agora compartilhar aqui a sua apresentação. Ela já mandou a apresentação para mim. Se acontecesse alguma coisa, ela já estaria disponível. Então, só um minutinho. Boa noite a todos. Agradeço pela presença de todos. Só gostaria de saber se todos estão me ouvindo. Professora? Ok. Tá ok? Ok, obrigada. Me chamo Meridiana Vasconcelos Fernandes, sou zootecnista, formado pela Universidade Estadual do Piauí. Como a professora Alessandra falou, sou mestranda, né, em melhoramento genético, mas também eu trabalho também, gosto, sou entusiasta da fitoterapia, né? Eu acho para mim é uma satisfação falar tanto de avicultura quanto de fitoterapia, né? São minhas duas paixões. Eu trabalho com muito amor nessas áreas, né? E espero estar esclarecendo alguma coisa para vocês, e qualquer dúvida ficarei disponível. A fitoterapia, né? A fitoterapia, como e para que usar a fitoterapia? A fitoterapia o nome fito, é planta, e terapia é tratamento, né? É uma terapia, ou seja, uma terapia com plantas. Essa terapia já é usada há muitos anos, né? Antes de Cristo. Então, uma terapia que que é aceitável, que como é que eu posso falar? Que ela dá resultados, né? E que todos, a gente sabendo um pouco de uma planta, a gente pode tentar fazer tratamentos para poder melhorar a vida dos nossos animais e também a nossa saúde, né? Pode passar, professora, por favor. Como eu já falei, né? Fito é planta e a terapia é o tratamento. Nós podemos usar a fitoterapia de várias formas, né? Tem várias formas de usarmos a fitoterapia. Nós podemos usar as plantas frescas, plantas secas, podemos usar oleatos, podemos usar maceração. Então, tem várias formas de utilizarmos as plantas, né? E como nas pessoas, também nós podemos usar nas aves, em todos os animais. Você sabendo ali o mínimo de prescrição. Pode passar, professor. Plantas medicinais e extratos medicinais, né? A planta medicinal é a planta fresca, a planta que nós vimos, um pé de aroeira, um pé de ipê, uma salsa, um hortelã, tudo isso é uma planta, né? Ela podendo ser fresca ou desidratada. E os extratos? Qual a diferença da planta para o extrato? No extrato, nós vamos, como o nome já fala, nós vamos extrair o que essa planta tem de substâncias químicas, né? Que as plantas, elas têm não só uma ou duas substâncias químicas, mas dezenas de substâncias. Então, nós podemos fazer essa extração através de água, né? Que é a extração aquosa. Nós podemos fazer através de tintura, que é do álcool de cereal.
Também podemos usar o outro álcool de farmácia, só que ele é para outro fim, não para consumo, para ingerir. E nós podemos fazer também oleatos, que são o quê? Que são extrações através de óleos vegetais. Pode passar, professora. Por que devemos usá-la na avicultura? Por que a gente deve usar a fitoterapia na avicultura, né? Nós sabemos que com o passar do tempo, o organismo dos animais, eles vão criando uma certa resistência aos medicamentos farmacêuticos, os antibióticos, anti-inflamatórios, né, analgésicos. Então, isso, nós fazemos a gente utilizando as plantas medicinais, a gente consegue diminuir um pouco esse impacto, né? Por quê? Porque nós não podemos dizer que vamos usar somente plantas medicinais, né? Mas a gente pode fazer esse consórcio, dependendo da gravidade que esse animal venha a sofrer essa enfermidade, a gente pode estar usando um alopático, um remédio de farmácia. Mas para prevenção, para um controle mais brando, podemos falar assim, a gente pode estar usando as plantas, tanto como preventivo, quanto também para curativo. Por que não? Como eu trabalho com plantas, eu faço uso de plantas na minha casa, com os meus filhos, com meu esposo, com a minha família como um todo, com as minhas aves, que eu também sou criadora de aves, e com os meus pets, então eu vejo muito resultado, tá? Não é somente para ser uma prevenção, ela cura também, tá? Ela também, e quais são os benefícios? Ela é imunomoduladora, né? Ela tem ação antibiótica, antifúngica, antiviral, ela estimula o apetite, a redução de parasitas, e tem um crescimento mais saudável. As principais doenças da avicultura, né? Nós temos várias doenças na avicultura, através da bactéria, através de vírus, de parasitas. Eu vou citar aqui algumas doenças. Nesse caso, a cólera aviária é causada por bactéria, né? Ela tem um sintoma de febre, os animais têm sintoma de febre, sonolência, inchaço. Ela afeta principalmente o fígado, os pulmões e as articulações. Uma planta usada é a erva cidreira. Por que a erva cidreira? A erva cidreira, ela é antimucolítica, ela é calmante, ela é cicatrizante, então ela vai agir diretamente nos pulmões desse animal. Quando eu falei anteriormente que as plantas elas têm dezenas de propriedades, ela atua em vários sistemas, não apenas como um medicamento isolado, né? Uma química isolada, como são geralmente os alopáticos, os remédios de farmácia. A planta não, ela tem esse conjunto de química, né? De propriedades químicas, então ela atua em vários sistemas. Que, de certa forma, ela vamos dizer que seja ruim, não ruim. Ela demora mais no tratamento. Quando a gente fala assim, eu vou tomar um chá. Você quer tomar um chá para dor de cabeça? Você quer que aquele chá já seja imediato, igual um Doril, igual um Anador. Mas ele não vai ter, ele vai passar sua dor de cabeça, ele vai melhorar. Somente ele vai ter um tempo maior para poder essas propriedades atuarem. Por quê? Porque as propriedades, né, a planta, ela vai querer entender o nosso sistema. Então, ela vai querer atuar diretamente o que está causando aquela dor de cabeça. É uma inflamação, é uma bactéria, é um vírus. Então, ela vai querer fazer esse entendimento e aí por isso que tem essa demora e também a quantidade é menor, né? Por não ser uma propriedade isolada, então tem essa demora. Mas não quer dizer que não seja eficaz. Nós temos a coriza infecciosa, né, que também é causada por bactérias.
ela tem os sintomas principais, é a secreção nasal, espirro, tosse. E ela afeta principalmente o sistema respiratório. Né? Nós sabemos que as aves ela tem essa sensibilidade com problemas respiratórios, né? Ela fica muito debilitada. Geralmente, a maioria das doenças, né? Uma grande parte das doenças, ela ataca diretamente o sistema respiratório. E isso é muito ruim para a avicultura, né? Por quê? Porque isso afeta diretamente o animal. O animal vai ficar sem apetite, vai ficar sem vigor, vai ficar sonolento, vai adoecer e pode até causar a morte, certo? Então, a manga, para quem não sabe, a manga é um excelente anti-inflamatório, ela é um excelente antibiótico, antitérmico, porque as aves, elas também têm febre, assim como nós, elas também têm febre. Então, a manga vai atuar diretamente nessas partes, né? Na febre, na desinflamação do sistema respiratório, porque a manga, ela tem uma propriedade, a mangívera, que ela vai diretamente nos alvéolos dos brônquios, ela vai diretamente lá nos alvéolos. Então, ela vai até o final da parte respiratória do animal. Isso é muito bom. Por quê? Porque isso vai desinflamar, isso vai dar uma qualidade de vida para esses animais. Pode passar, professor. Outra doença aqui, a bulba aviária, né, causada por um vírus. Os sintomas gerais são nódulos ou crostas nas áreas sem penas. Afeta principalmente a mucosa e a pele. Aqui nós vamos falar de um outro antiviral maravilhoso. Né? Aqui nós já vamos falar sobre doenças virais. A mutamba é uma árvore nativa nossa, né? Nativa do Brasil. Ela tem a função de combater vírus, ela é anti-inflamatória, ela é analgésica, ela é cicatrizante, ela é uma excelente opção para a gente estar ofertando para nossas aves. Então, a gente pode fazer o consórcio de plantas também, né? A mutamba com a goiaba, a mutamba com a folha de mamão. Então, tudo isso a gente pode fazer uma sinergia, né? Um blend de ervas e podemos estar ofertando para os nossos animais. A Newcastle é causada também por um vírus. Os principais sintomas é tosse, diarreia e paralisia. Para a Newcastle não tem cura, né? Mas ali a gente pode tratar como um preventivo. O ipê roxo é uma planta excelente ela é um anti-inflamatório, é um antiviral, é anticancerígeno, é um cicatrizante maravilhoso. Então ela vai atuar muito bem no sistema animal. Pode passar, professor. Nós temos também aqui a parte dos ectoparasitas, né? Os principais sintomas são a irritação, perda de penas e coceiras. Esses animais, né, por elas estarem acometidas com esses parasitas, né, elas acabam tendo problemas gastrointestinais e respiratórios. O fumo, no caso, que é uma planta aqui citada, nós não vamos administrar oralmente, ela vai ser vamos fazer vamos dar um banho nesse animal, né? Fazer uma borrifação nesse animal com uma tintura. No caso, essa tintura pode ser com o álcool normal de farmácia. Nós vamos colocar 50 gramas 200 gramas de fumo em 1 litro de álcool e diluirmos esse 1 litro de solução, né, de tintura de fumo, em 9 litros de água, formando um total de 10 litros
de tintura. E podemos borrifar tanto no animal como em todo o ambiente, para fazer uma higienização de todo o local. Aqui temos também o endoparasitas, né? Causado por... os principais sintomas são fezes anormais, perda de apetite, apatia. Ele afeta principalmente o sistema digestivo e pulmonar. O hortelã, que é o hortelã que comumente conhecido, né? Mas tem vários hortelãs. Tem a melissa, que também é um hortelã, e também nós temos a malva do reino, que também é da família do hortelã. Também ela pode atuar nesse caso aqui também. Então, dessa forma aqui, nós vamos fazer um macerado vamos macerar esse hortelã e vamos ofertar para as nossas aves para que possam eliminar esses parasitas gastrointestinais. Pode passar, professora. Aqui nós temos alguns modos de preparo, né? Nós temos pomada, maceração, chá de infusão e decocção, a tintura e o oleado. Como eu havia falado anteriormente, a planta ela tem várias formas de ser ofertada, de ser administrada. A pomada nós podemos fazer através a gente coloca as ervas que a gente quer, né? A gente procura, como ela vai ser topicamente, né? Vai ser passada na pele do animal, a gente pode colocar até mesmo ervas que possam ser tóxicas para nós, certo? Porque existem ervas que são tóxicas. Inclusive, a arnica é uma erva dessa, né? O confrei também, nós não deveremos ingerir, mas nós podemos usá-la de forma tópica. Então, a gente pode fazer essa pomada diluindo um óleo vegetal, podemos usar o óleo de coco, o azeite de oliva. Se nós não tivermos nenhum outro óleo, nós podemos fazer esse preparo também no óleo de soja. Então, aí vamos fazer o quê? Vamos colocar todas essas plantas dentro desse óleo, vamos imergi-las nesse óleo, vamos deixar 1 hora no banho-maria e vamos coar e fazer a pomada adicionando alguns outros aditivos que pode ser a cera de carnaúba, a cera de abelha, que é para dar essa textura de pomada. Na maceração, nós podemos fazer a maceração tanto aquosa quanto a maceração com álcool de cereal, que é a alcoólica, né? Então, a maceração ela pode ser a frio também. A erva botão, que é uma erva que é um antiofídico, ela é maravilhosa, inclusive ela também é muito indicada para as aves, né? Que ela é um anti-inflamatório, ela é um cicatrizante, ela é um antiviral, potencioso, né? A gente pode fazer ela somente quando com água fria, não precisa fazer a infusão dessa planta, tá? Aí aqui nós vamos para os chás. O chá tem a parte de infusão e decocção. Existem algumas plantas que nós devemos fazer a decocção. Por quê? Porque naquelas plantas existem algumas propriedades que que são antinutricionais, que nós não podemos utilizá-las, né? O exemplo é o mamão. A folha do mamão, quando ela ainda está verde, nós não devemos fazer o uso dela por infusão. Nós devemos deixá-la ferver por 2 minutos. Então, apagamos o fogo, desligamos o fogo e fazemos a infusão, né? Tampamos, abafamos e esperamos esfriar para poder fazer o uso do chá. Já o chá de infusão, geralmente são com as folhas, né? Com as folhas, por exemplo, de manga, a folha de manga. A gente não deve usar por decocção, e sim por infusão.
Ou seja, a infusão é o quê? Você esquenta a água, você aquece a água, você corta a erva que você quer utilizar, você coloca num recipiente de vidro ou de esmalte de preferência, para que não solte nenhuma substância. Se for de alumínio, pode soltar alguma substância, isso não é saudável para a nossa saúde. E então você adiciona a água quente sobre as folhas e abafa. Tá? Então, aí você já tem um chá pronto. Você espera esse chá esfriar e você já vai ter já o seu chá pronto. Nós temos agora a tintura. A tintura é o quê? Como eu havia falado anteriormente, a tintura é uma extração através de álcool de cereal que nós podemos fazer através das folhas, das raízes, das flores, do caule. Então, nós podemos usar várias partes da planta para fazer a tintura. Igual o chá, também nós podemos usar várias partes da planta, né? Lembrando que, voltando aqui para o chá de decocção, as cascas, né? E os rizomas, as raízes, a gente tem que passar pelo processo de decocção, que é para essa água quente poder extrair o máximo de princípios ativos que aquela planta tem a nos ofertar. Já a tintura, você pode colocar tanto a erva fresca, a erva seca, a raiz, a folha, a flor. Você só tem que saber se realmente aquela flor ela vai servir como fitoterápico, se aquela raiz ela vai ter realmente a função, porque nós temos sempre que frisar que existem plantas tóxicas. Por exemplo, o mentrasto, né, que é a erva de São João. Ela é uma planta maravilhosa, ela atua atua no sistema respiratório, no sistema intestinal, ela é uma excelente planta, só que nós devemos usar somente o caule e as folhas, porque se nós usarmos a flor, ela é tóxica. Então a gente tem que saber o mínimo de esses cuidados, né, esses pequenos detalhes que são fundamentais para que nós tenhamos um tratamento e um resultado positivo. Então, você faz essa tintura, você faz essa infusão, que no caso também é uma maceração através do álcool de cereal. Você faz isso, você coloca você dilui o álcool de cereal em 70% de álcool e 30% de água, e você pica essas plantas, ou corta, ou amassa, ou tritura da forma que você tiver acesso, e você coloca em um vidro. Tem que ser em um vidro, de preferência um vidro âmbar, que é um vidro escuro, e você adiciona ali aquele álcool sobre essa planta, seca, fresca, sendo casca, flor, e etc. E dali você vai guardar esse recipiente fechado em um local fresco e escuro, para com 15 dias, as folhas frescas, você já pode estar fazendo uso dessa tintura, e com 21 dias você já pode estar fazendo, se for casca, flores e raízes e etc. Já aqui ao lado nós temos os oleatos. Os oleatos também são extrações feitas através do óleo vegetal, qualquer óleo vegetal que nós podemos ter. Óleo de abóbora, de semente de abóbora, de piqui, o óleo que você tiver acesso, você pode estar fazendo uso. Então, você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai deixar a planta, no caso do oleato, você tem que utilizar a planta seca, que você vai correr um risco menor de ter uma contaminação através de fungos no seu produto. Tá? Então, é indicado que você faça essa observação, certo? Pode passar, professora. Modo de uso. Eu coloquei aqui alguns modos aqui, porque é muito
é muito delicado a gente falar de como utilizar, né? Porque o ideal é que a gente faça uma anamnese. O que é uma anamnese? É você estudar, você ver o que aquele plantel, no caso, como nós estamos falando aqui de aves, a gente tem que saber o mínimo da sanidade, né, dos animais, a gente tem que saber se aquele animal ele tomou remédio de verme, se ele passou pelas vacinas que são obrigatórias. A fitoterapia ela não exime de vacinas. As vacinas são obrigatórias. Nós temos que cumprir o calendário vacinal, independente de você ser um agricultor, ser um produtor orgânico ou se você é um produtor convencional, né? Nós temos, ou um agricultor familiar, nós temos que fazer uso das vacinas e das sanidades como um todo, né? A higienização dos galpões, a água fresca, fazendo aquela vistoria, observando se os animais, se apresenta algum animal doente. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente poder saber como utilizar, o que eu vou utilizar para esse animal para que ele me dê uma resposta, uma resposta positiva através dos fitoterápicos. Porque nós não podemos pensar que nós vamos dar um fitoterápico, que nós temos que eu posso dizer, não, eu sei que a goiaba, o blend de goiaba, de mutamba e de mamão, ela é um excelente antiviral, né? Mas eu sei disso, porque eu faço uso, eu tenho certeza disso como como uma pessoa que utiliza, né? Que usa. Mas eu não posso dizer que vai ser eficaz no plantel, no aviário X. Por quê? Porque eu tenho que saber o grau de sanidade que esse aviário tem, para eu poder estar fazendo, dando essa certeza para o produtor, para eu estar administrando isso da melhor forma. Porque dependendo de como esteja esse plantel, eu tenho que dar mais ou menos plantas, eu tenho que ser mais, tenho que dar uma quantidade maior, um tempo maior, uma quantidade maior, para eu poder obter o resultado que eu espero. Tá? Então, eu vou dizer aqui mais ou menos como a gente pode proceder, né, em alguns casos. Para cada xícara de chá fervida, é uma colher de sopa de ervas frescas. Aí a gente dilui esse chá depois de pronto. A gente faz aquele processo, né, como chá de folhas, a gente faz aquele processo de infusão, e aí você espera aquele chá esfriar, você coa e você acrescenta mais 1 litro de água e você oferece para os seus animais. Você pode estar fazendo isso durante 7 dias. Por que 7 dias? Porque se nós colocamos, como eu falei anteriormente, as plantas elas têm elas demoram um pouco mais para entender o nosso sistema. Então, elas querem entender esse processo, do que nós estamos acometidos, no caso aqui as aves, do que as aves estão precisando, para ela poder fazer esse trabalho perfeito. Né? Então, 2 dias, 3 dias, eu acho um tempo pouco. Eu acho que menos é mais. Eu acho que, no caso aqui, a gente poderia fazer 15 dias? Não, nós faremos 7 dias com uma quantidade menor, e daí, com uma semana, a gente pode repetir o tratamento. Para quê? A gente tem que observar, a gente tem que entender o animal, a gente tem que observar se ele realmente está respondendo àquele tratamento. Então, a partir do momento que você viu que o animal melhorou um pouco, você vai dar continuidade ao tratamento, né? Vai fechar o ciclo de 7 dias, você vai dar esse tempo, esse intervalo de uma semana e vai repetir. Para quê? Para estar fortalecendo a imunidade do animal. Mas você deve dar a mesma planta? Não, você pode dar várias plantas. Eu não citei aqui, mas são inúmeras plantas que nós podemos administrar, nós podemos fazer consórcios, sinergias de plantas, né? Já estamos utilizando também até óleos essenciais na avicultura,
né? Nas outras culturas também, não somente na avicultura, né? A aromaterapia, ela também já está trabalhando nessa parte. O outro modo de utilizarmos é a tintura alcoólica, né? Para cada litro de água, como a tintura, o álcool, ela consegue fazer uma extração mais profunda dessas propriedades do que a água, do que o óleo, então nós devemos ter um pouco mais de cautela com a tintura. Por quê? Porque ali naquele álcool tem mais princípios ativos, certo? Então, nós devemos usar de 3 a 5 gotas de tintura durante 7 dias. E a partir daí, nós damos um intervalo de 7 dias e voltamos a repetir, volto a, a falar, observando os animais, né? Observando se o animal está respondendo bem ao tratamento. E se você achar que não deve, não repita, mas eu aconselho, eu como uma utilizadora do produto, eu aconselho você fazer essa repetição, tá? No tratamento, que é para o animal poder, até mesmo o organismo do animal poder entender, poder aceitar melhor aqueles princípios ativos, né? E também aí nós temos as pomadas e os oleatos. No caso, a pomada e o oleato o uso tópico, né? Ou seja, nós vamos passar no ferimento existem doenças que os animais apresentam nódulos, apresentam ferimentos. Você vai estar administrando essa pomada ou esse oleato nesses animais, tá? Você vai passar onde você vê um ferimento, você vê um machucado, um corte, não necessariamente só da doença, mas aonde você vê que esteja precisando, você pode administrar. Pode passar, professora. Muito obrigada. A fitoterapia, né, promovendo saúde, sustentabilidade, produtividade, um retorno às origens com foco no futuro. Eu agradeço imensamente pelo convite, estou à disposição, né, estou aberta a perguntas, alguma dúvida, estou disponível. Muito obrigada mais uma vez e agradecendo a presença de todos. Muito obrigada, Meridiana. Eu vou aproveitar e te fazer algumas perguntas aqui. Eu tenho uma experiênciazinha, mas muito pequena, na utilização de fitoterápicos em aves, né? Lá no Espírito Santo, a gente usava o NIM para controle de ectoparasitas, né? Não era somente o NIM, assim, para prevenção, a gente utilizava citronela, a gente plantava citronela ao redor do aviário, gergelim também ajuda, né? E era cercado também com girassol mexicano. Tudo isso ajudava a controlar um pouco a questão de ectoparasitas. Mas quando a ave estava afetada, principalmente com aquele piolho, a gente pegava as folhas de NIM, colocava dentro de um tonel, deixava lá durante mais ou menos um mês, e aí aquela água que tinha passado por aquele processo de fermentação e tudo, a gente diluía e dava banho mesmo, enfiava a galinha inteira dentro de um balde com essa solução. Isso era o que a gente usava e funcionava muito bem, né? Pulverizava o ninho das galinhas também. Você tem alguma experiência com relação a ninho? Sim, professora. O ninho também, nós podemos, inclusive, utilizá-lo como fumo, né? A gente pode também fazer a tintura no álcool, pode ser no álcool de cereal, eu falo outro álcool porque é mais acessível. Mas nós podemos fazer tanto com a maceração na água, quanto também no óleo também. Nós podemos fazer o oleado de... Ai, desculpa, os cães estão latindo aqui. Nós podemos também fazer o oleato, né? E podemos estar utilizando. Também já existem no mercado o óleo de ninho. Nós também podemos, né, estar fazendo o uso com esses animais. Ele é muito eficaz, sim. Inclusive, ele é aceito na produção orgânica, né?
E o fumo, só ressaltando, nós podemos utilizar o fumo fresco e também nós podemos utilizar aquele fumo mesmo que os fumantes usam, né? O de rolo ou então aquele de pacotinho. Nós podemos estar utilizando qualquer um deles. E se a pessoa não tiver o álcool, a gente é possível também na água, tá? A gente deixa ali só de 2 a 3 dias em um lugar escuro. Sempre a gente tem que dar preferência em um lugar fresco e escuro. Por quê? Porque aquelas propriedades, existem propriedades que vão se incomodar com aquela luz, né? A gente vai perder algumas propriedades com a luz incidindo diretamente no vidro. Então, a gente prefere que seja no local escuro ou num vidro âmbar para preservar mais aquelas propriedades químicas das plantas. Isso aí foi um ponto bem importante que você falou. Tem algumas perguntas aqui no chat. A Maria Marta, ia ser minha próxima pergunta, mas a Maria Marta já colocou ali, se tem alguma experiência com tuia para tratamento de bolba. Lá a gente usava, inclusive, acha tuia no mercado também, né? Na loja agropecuária a gente encontra tuia, extrato de tuia para usar. Sim, eu não tenho nenhuma experiência com a tuia, né? Mas a tuia é um medicamento natural, né? Uma planta, a tuia, e existe já nas casas agropecuárias a tuia já pronta para ser utilizada. Leonardo Filho, ele perguntou aqui também se qual seria o manejo adequado para combater pichilinga, que eu acho que é o mesmo que o piriolinho, não é? Isso, O sistema orgânico que ele disse. A piunga também a gente chama, né? Sim, nós podemos estar utilizando o quê? Sempre o manejo sanitário, né? Isso é indispensável para qualquer criação, é indispensável. Então, nós podemos estar fazendo o manejo sanitário do galpão, com queimando, né? Passando a cal, fazendo aquele manejo tradicional que é recomendado, né, na legislação, né? É recomendado para todo criador, para todo criatório. Então, aí adicionando, aí você pode, Leonardo, não é isso, professora? Leonardo, você pode estar colocando as folhas do ninho para secar, sempre à sombra. Quando nós falamos em secar plantas, né, para a gente extrair o princípio ativo, os princípios ativos, para a gente ter essa resposta da planta, a gente tem sempre que preservar a planta ao máximo, né? Ou seja, a gente não pode colocar no sol pleno, porque ali vão se perder algumas propriedades, né? Então, a gente vai dar preferência para fazer essa secagem à sombra. E dali, você tendo aquela matéria seca, você vai dispensar no todo no seu aviário, em cima da sua cama dos seus animais. Assim, você pode fazer com a citronela, né? Você pode estar fazendo com as outras plantas que você acha que pode trabalhar essa parte das piungas, né? Como é um ectoparasita, né? Então, ela vai atuar muito bem. Aí você pode deixar essa planta lá, né? Depois você deixa para trocar só quando você fizer a troca da cama normalmente. Janaína trabalha na equipe, né, do projeto. Ela está perguntando se pode utilizar banho de porco na confecção das pomadas. Sim, pode. Pode sim. Porque qual a função da banha de porco? Ela é um carreador, né? Ela é uma banha, um óleo carreador, vai fazer a função do óleo vegetal. Eu falei óleo vegetal aqui porque aqui para a gente não é muito comum a banha de porco, né? Mas aí para o sul, sudeste é mais comum, mas a gente encontra, né? Mas eu utilizo mais o óleo vegetal porque nós temos aqui também com facilidade. Então, a gente prefere isso por conta somente dessa questão de acesso, né? De fácil acesso. A gente tem um óleo de piqui, né? Tem um óleo de buriti, então a gente tem aqui com facilidade e a gente utiliza. Mas pode ser feita tranquilamente. Inclusive,
Desculpa. Inclusive, a banha de porco, ela vai fazer essa... Ela vai dar esse endurecimento para a pomada, né? E aí, no caso, não vai precisar utilizar a cera da carnaúba, a candelila, ou então a cera de abelha. Já vai ficar um produto mais barato. Pessoal, se quem quiser abrir o microfone, levanta a mão, tá bom? Que aí a gente vai abrindo aqui a fila. Elcio perguntou aqui. Primeiro, assim, eu tenho que falar que tem um monte de gente dando os parabéns aqui pela palestra, viu, Meridiana? Fala parabéns mesmo. Ele está falando aqui que a utilização de açafrão é benéfico no trato das aves? Sim, o açafrão é maravilhoso, né? O açafrão, ele trabalha o sistema imunológico, ele trabalha o sistema intestinal, ele atua, eu não citei ele aqui porque eu dei preferência para outras plantas que a gente não conhece comumente, né? Já o açafrão, o alho, o açafrão, o alho, a pimenta do reino, tudo isso a gente utiliza, né? É maravilhoso o açafrão. Ele atua em quase todo o sistema, tanto dos animais quanto também o nosso, né? Ele é um maravilhoso anti-inflamatório, inclusive a gente pode utilizar na ração, né? Que ele já vai dar aquela coloração na gema e já vai enriquecer aquela ração para os animais, né? Então, os animais já vão estar ali de forma se alimentando e já também fazendo o uso desse tratamento fitoterápico. Assim como o urucum também. O urucum é um excelente anti-inflamatório, ele atua muito bem no sistema, ele é muito cicatrizante, ele atua na questão da pele, é, é, ele é anti-inflamatório, ele é um produto maravilhoso também, o urucum, que também nós devemos colocar na ração dos nossos animais, né? Para dar aquela coloração também na, na gema. E ele é um estimulante também, tanto o açafrão quanto o urucum. A salsinha também é boa como anti-inflamatório, né? Sim, a salsinha é maravilhosa. Nossa, professora, se a gente fosse linkar aqui a quantidade de plantas, tem plantas maravilhosas. A gente pode contar, assim, pouco as que não têm uma função. Mesmo aquelas que têm uma toxicidade, né? Porque eu procurei ter essa cautela aqui de colocar plantas que não tivessem toxicidade, né? Porque a gente sabe que a planta, por ela ter esses princípios ativos, ela também faz não só o bem, ela faz o mal, né? Por quê? Porque ela vai atuar ela vai atuar de forma errada no nosso organismo. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela se você não souber qual planta você está utilizando, para que aquela planta serve, qual a parte daquela planta que você deve usar. Como eu citei o mentrasto, né? Eu não sei se você conhece, que é a erva de São João. Ela é um excelente anti-inflamatório, ela atua no sistema digestivo, ela atua no sistema respiratório, só que se você fizer o uso da flor, ela é tóxica, né? Então, você pode correr um risco, e os animais também. A Maria Marta ainda pediu aqui, não, antes de Maria Marta, foi a Ana Calderaro, que ela perguntou se poderia repetir o processo que seria para a confecção de uma pomada. Sim, posso sim. A pomada, você vai pegar ou a banha de porco, eu já vou colocar aqui a banha de porco, você vai colocar a banha de porco, ou então um óleo vegetal que você tenha, você vai escolher aquelas ervas que você pode colocar nessa pomada, você pode colocar até 10 ervas. Por quê? Porque ela não vai trabalhar dentro do nosso organismo, ela vai trabalhar por fora. Então, o risco de uma toxicidade é baixo, tá? Então, a gente pode estar trabalhando até com 10 ervas. E você vai pegar essa folha, você vai pegar essas ervas secas, de preferência, para não ter nenhuma contaminação, né, fúngica, caso estejam molhadas, e você vai colocar você vai imergir nesse extrator, que é um óleo vegetal ou um óleo animal,
que é a banha, e você vai deixar, colocar no banho-maria por 1 hora. Então, você vai esperar você vai deixar ela macerando naquele óleo durante 1 hora. Você passou esse tempo, você coa esse óleo, você coloca numa vasilha, sempre de vidro, né? Você coloca, dá preferência para de vidro. Você deixa, antes de esfriar, você tem que fazer a adição. Se você for utilizar a candelila, ou se você utilizar a cera de carnaúba ou de abelha, você tem que colocar enquanto está quente, porque para ver a diluir, né? Para dissolver ali aquelas ceras. Mas no caso da banha de porco, não, você não precisa. Você apenas coloca, deixa esfriar e coloca na geladeira e ela já vai ter o endurecimento. Qualquer dúvida, se você pode, eu deixei o meu contato aí, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu terei o maior prazer de tirar alguma dúvida. Como eu tirei a apresentação, coloca seu contato novamente no chat, Meridiana, se puder, que aí o pessoal entra em contato, né, contigo. Sim. Eu posso também compartilhar a sua apresentação com eles? Pode sim, por favor. Ótimo, então, aí lá na apresentação dela tem o contato. Inclusive, se você tiver também, Meridiana, uma lista, né, de quais esses vegetais e as propriedades deles, né, a forma de uso, se você puder passar para a gente, é muito bom também, né? Sim, eu passo para você e aí você passa, Isso. tá bom? Você passa para os demais, tá certo? Será um prazer, professora. Gostaria que tivesse ficado maior, né? Mas é porque é tanta coisa que você vai selecionando e você acaba que fica com medo de passar do tempo, né? De ter algumas complicações, que inclusive eu até tive, né? Isso. E é interessante porque, assim, eu também tenho uma lista, né? Melão São Caetano para controle. São Caetano é maravilhoso. Pois é, a utilização do xenocaule da bananeira também para o controle de verminosa. Tem um monte de coisa que a gente pode usar. A semente do mamão, né? Como vermífugo, a semente da abóbora. Nossa, tem inúmeras formas de você estar dando uma qualidade, né, para o seu animal de forma natural. Só que assim, eu não tenho aquelas que são daqui do Nordeste, né? Então, por isso que é interessante, a sua lista vai ser bem interessante para o pessoal que está aqui, principalmente para a gente, para mim, né? Tem mais pergunta aqui no chat, olha. A Maria Marta quer saber, para prevenção de salmonela, acho que foi ela que perguntou, o que poderia ser utilizado? Maria Marta mesmo. Salmonela. Só um minutinho que eu escrevi aqui. E tem uma específica para salmonela. Só um minutinho, professora. Se eu não estou enganada, é a erva botão. Vou só procurar aqui. Tem uma erva também que lá no Espírito Santo a gente chama de terramicina, que é o nome comercial, né, da tetraciclina, mas porque ela tem esse efeito de antibiótico. Mas, no caso, ela está pedindo para prevenir, né, Maria Marta? Você quer abrir o microfone? No caso, professora, eu vou até desmistificar um pouco a questão da terramicina. A terramicina, ela não é antibiótico. Ela é uma planta maravilhosa, mas ela não é um antibiótico, tá? A gente tem que usar ela como anti-inflamatório, cicatrizante, porque pelo fato dela ter colocado esse apelido nela, né, esse nome popular, mas ela não tem a função de antibiótico. Diferente do alho, do açafrão. Bom saber aí, ó, vivendo e aprendendo. Mas aí, o que você encontrou da salmonela? Pois é, eu estou distraída aqui conversando, mas eu anotei. Vou ver só se eu encontro aqui. Quero só dar uma resposta correta. Boa noite seria mais para prevenção mesmo. Sim, prevenção, né?
Manejo sanitário do ambiente é a primeira, né, que a gente... O manejo sanitário é fundamental. Sim, é a erva-butão mesmo, professora. A erva-butão, ela vai trabalhar essa parte, né? Ela teve um estudo que ela foi eficaz em vários vírus, ou em várias bactérias, mas na salmonela ela foi bem pontual. E essa erva botão é do Nordeste? Eu nunca escutei. Oi, Maria Marta, tudo bem? Oi, tudo bom? Maria Marta, ela sim. Não, ela é encontrada em alguns lugares do Brasil. Eu não sei se na sua região, no frio, ela é encontrada, mas no Nordeste todo ela pode ser encontrada. Em São Paulo ela tem também. Tá Você, ok, vou anotar então. Obrigada. tá bom, eu vou mandar uma matéria para você sobre a erva butão, tá certo? Eu tenho ainda seu WhatsApp aqui salvo e eu vou mandar diretamente para você. Professora, Oh, boa noite. Às vezes é bom mandar foto também, porque a pessoa faz a busca no Google Ads, né? E dependendo da região tem outro nome, né? Sim, sim, perfeito. a Eduarda Brito perguntando se as pessoas falam muito a respeito do mastruz. O mastruz é um excelente vermífugo, né? Ela também é um anti-inflamatório. Ela pode ser usado como cataplasma. O cataplasma é uma maceração da planta. Você faz a maceração daquela planta, você consegue extrair ali um sumo e você pode colocar diretamente, por exemplo, se for um animal tiver quebrado ou alguma coisa, ele atua diretamente nessa parte óssea. Ela é maravilhosa. E também ela pode ser administrada, ela pode ser desidratada e colocada também na cama das aves para prevenção de olhos, de pixiringa, desses ectoparasitas e endoparasitas também. Ele atua nos dois parasitas. Professora, se você me dá a permissão, só para falar da verme ocular, né? A gente pode estar utilizando o iodo, né? Uma solução de iodo. Você dilui 2 gotas de iodo em 3 ml de água e você usa essa solução diretamente no olho da ave. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Quiser abrir o microfone ou colocar no chat? Eu achei a erva botão aqui, né, enquanto estava respondendo, eu tive curiosidade para saber. Ortodidático da Universidade Federal de Santa Catarina colocou ali a erva botão. Quem tiver curiosidade, né? Já Sim, olhar ali. ela é uma plantinha, ela gosta de região assim úmida. Ela geralmente aqui para nós, como é quente, né? Ela aparece mais no período chuvoso, período de chuva. Ela é uma plantinha de folhas ásperas e esse nome comum é porque a florzinha dela são pequenas flores brancas e quando ela fica madura, né? Quando ela está pronta para cair, ela fica um botãozinho preto. Aí por isso que é chamada de erva botão. Maravilha. Eu acho que a gente tem um monte de coisa para a gente trocar aí de conhecimento, hein, Meridiana? A gente vai... Sim, será um prazer, professora. O seu contato aí vai ser muito importante para a gente, toda vez que tiver uma dúvida, Meridiana, socorro, como é que a gente trata isso? Vou Será um aprendendo prazer. contigo.
E eu vi que a professora Débora Carvalho está aí também, assistiu sua palestra. Débora também se está se tornando assim, uma grande amiga, e toda hora que eu preciso dela, né, estou junto com ela aí também, aprendendo muito com a Débora. Sim, inclusive eu sou uma produtora de canela preta, né? Eu tanto trabalho no meu mestrado, né? Meu TCC, né? A minha parte de graduação foi com a canela preta e meu mestrado está sendo com a canela preta e eu sou uma produtora da galinha canela preta, né? Nossas galinhas nativas. Estão perguntando aí sobre a moringa. A moringa, ela tanto é uma punk, né? Ela é uma planta alimentícia não convencional, ela é uma forragem para as aves também, né? E ela é também ela serve também como fitoterápico. Ela atua no sistema, na imunidade, ela trabalha, ela é anti-inflamatória, ela é cicatrizante. Ela é maravilhosa, a moringa. Aí essas plantas secas, né? A gente pode estar, se a pessoa não tiver condição de fazer os outros processos que eu falei aqui, pode estar fazendo a secagem das plantas, a sombra, e estar administrando na ração, né? Você pode estar misturando ali na ração. Na fitoterapia, a gente diz que menos é mais, né? Ou seja, é melhor você usar um tempo maior com a quantidade menor, para você obter o resultado que você quer. Então, a gente pode estar administrando ali um período de 7 dias, de 25 a 30 gramas de moringa, né, para não ter assim nenhum desequilíbrio na ração, né? Porque como ela também é fonte de proteína, ela pode atuar nessa parte alimentar. Meridiana, e tudo isso que você falou aí, a gente poderia também estar utilizando em suínos, né? Sim, professora. Também. Na verdade, assim, nós podemos utilizar em todos os animais, né? A gente tem só que saber a dosagem uma dosagem mais direcionada, né? Mas a gente pode usar em todos os animais, de aves a humanos. Como eu falei anteriormente, aqui na minha casa, a gente não utiliza os fármacos, né? A gente utiliza os fitoterápicos, só em casos extremos que a gente faz a utilização dos alopáticos, né? Porque também nós não devemos ser radicais, a gente também tem que saber fazer essa dosagem. Assim, com os remédios, a gente tem que também ter esse equilíbrio. Está certíssima. Bom, Meridiana, eu acho que o pessoal, qualquer coisa ali, já coloquei seu contato ali, você viu, né, no chat, eu coloquei já seu nome, como seu e-mail e telefone, aí o pessoal que quiser entrar em contato com você para tirar dúvidas, perguntar sobre, até contar das experiências pessoais também, né, que a gente vai sempre aprendendo e ensinando. Sim, inclusive, eu também trabalho com óleos essenciais, né? Eu trabalho com sinergias né? A aromaterapia é uma outra terapia, né? Que também é um mundo, assim, maravilhoso, que também são produtos naturais, só que tem um outro estilo de ser, né? Uma outra forma de ser utilizado, né? Pela volatilização desses óleos, então a gente tem que administrar de outra forma, mas é possível a gente utilizar na avicultura, né? Como, por exemplo, o eucalipto, né? Aquelas doenças que são muito virulentas, a gente pode estar administrando dentro do aviário o óleo de eucalipto. Como, por exemplo, você pode botar um aromatizador, né? Então, vai diminuir a potência do vírus, ele vai ser mais lento, né? Ele vai contaminar, se ele for contaminar, mas ele vai com a lentidão mais baixa, né? Ele vai mais devagarzinho, vamos dizer assim. Isso é só um exemplo, né? Mas existem, nossa, inúmeros. Seu petzinho, tô vendo aí, a minha tão doida para subir aqui. Mas existem inúmeros óleos essenciais maravilhosos, tanto para o uso de animais quanto para os seres humanos.
Espero ter uma oportunidade, né, de falar um pouco também sobre os óleos essenciais e falar um pouquinho mais também sobre a fitoterapia. Eu fiquei um pouquinho nervosa, né, no começo, porque é novo para mim. Eu uso aqui, né, na minha casa, eu faço administração para os meus animais e tudo, mas quando você tem que passar essa informação com uma forma educativa, né, a gente tem que ser mais, tem que ter um pouquinho mais de sabedoria, de controle, né? Então, por isso que eu fui mais comedida assim, para poder não passar nenhuma informação equivocada. Mas vamos aí pensando, se você tiver alguma agenda para vir aqui para o Cariri, avisa para a gente que você faz uma oficina aqui conosco. Vai ser muito bom. Será um prazer, tá? Sempre que você estiver precisando, você me avisa que aí eu faço um encaixe aqui na minha agenda, tá certo? Tá ótimo, muito obrigada, Meridiana. A gente vai se organizando, tá certo. Fiquei muito feliz com a sua participação aqui. Todo mundo gostou também. O José Gustavo já colocou que muito bom. Mandando boas energias aqui. A todos. Eu que agradeço tá bom. Pela participação. Gratidão. Pessoal, olha, a gente vai encerrar por agora. E aí, lembrando que, inclusive, está aqui te assistindo também, Meridiana, Haroldo, que ele participou com a gente desde o início do curso e ele se dispôs a falar da experiência dele também. Então, na semana que vem, no dia 17, Haroldo estará conosco fazendo a apresentação. Ele disse que vai falar um pouquinho de fitoterapia também, mas ele vai falar mais sobre a questão de reprodução em aves, né? No sistema agroecológico. Será um prazer, nossa, né? É o meu mundo, fitoterápicos e aves. Eu amo os animais como um todo, mas as aves e a fitoterapia, o carinho é mais especial. Não posso mentir. Joia, então, você está convidado também, se quiser assistir a palestra do Haroldo, te mando o link, né? E na semana que vem, gente, dia 17, a gente se encontra de novo aqui no mesmo horário, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que participou. Quem não assinou a lista de presença, assina aí. E é isso. Obrigada. Hoje manda seu certificado, Meridiana. Beijo grande. Obrigada.